Olá! Nesse vídeo falaremos sobre a velocidade do som. Vamos começar com a seguinte questão. A velocidade do som, quando a gente conversa, parece que ela é bem rápida, né? Quase instantânea. Será que a velocidade do som seria tão rápida quanto a luz? O que vocês acham? Não. Na verdade, a velocidade do som ela é muito mais lenta do que a velocidade da luz. E a gente vai ver que é numa ordem de grandeza de quase que 1 milhão de vezes mais lenta do que a luz. Uma forma de nós percebermos que a velocidade do som ela é muito mais lenta do que a da luz é através de um raio. Quando nós enxergamos um relâmpago, a luz se propagou até você conseguir enxergar. E demora um tempo, alguns segundos, para que você escute o som do trovão. Isso quer dizer que a velocidade da luz se propagou muito mais rápido do que a velocidade do som. Você enxergou mais rápido do que escutou o trovão. A velocidade do som num ar seco, a cerca de 20 graus Celsius, ele é aproximadamente 343 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o som se desloca 343 metros. Ou em quilômetros por hora dá cerca de aproximadamente 1.235 km por hora. A luz ela tem uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Olha só, a velocidade do som é 343 metros por segundo, a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. É muito mais rápida a velocidade da luz, né? Vamos continuar conversando um pouco sobre a velocidade do som. Uma das primeiras formas de se medir a velocidade do som era, eles colocavam um canhão em uma distância conhecida. Por exemplo, nesse caso aqui é 20 km. Então, no momento em que eles atiravam, né, com o canhão, a pessoa aqui, ela está usando aqui uma luneta, ela já enxergava a luz e a partir daí começava a contar o tempo e demorava um tempo para o som se propagar até chegar à pessoa. Com isso eles faziam as primeiras medições da velocidade do som. Continuemos a falar da velocidade do som. O som ele tem uma velocidade para cada meio. Então ela não é igual para todos os meios. Não, porque como o som é uma velocidade de pressão, né? Depende da distância entre as partículas, depende do material, depende da elasticidade do material, depende da temperatura. São muitas variáveis, são muitos parâmetros que envolvem a velocidade do som. Então aqui tem alguns exemplos da velocidade do som. Por exemplo, no meios gasosos, então o hidrogênio ela é 1.286 metros por segundo. No hélio, por exemplo, a 0 graus Celsius, é 972. Então, o hidrogênio que é mais leve, a velocidade é maior do que no hélio. No ar, né, é 343 metros por segundo. Então, o ar é uma porcentagem muito grande do gás nitrogênio. 78% do ar é o gás nitrogênio. Então, ele é muito mais pesado do que o hélio, muito mais pesado do que o hidrogênio. Então, o deslocamento ele é mais lento. E percebam que a temperatura mais baixa, 0 graus Celsius, ele é mais lento ainda. Nós vamos falar sobre isso. O oxigênio, por exemplo, a velocidade é de 317 metros por segundo. Então, quando o meio é um líquido, a velocidade ela é maior. Então, por exemplo, na água, a velocidade é de
1.493 metros por segundo. No sólido, então, que as partículas estão mais próximas, a propagação ocorre de maneira mais rápida. Então, veja só que no ferro a velocidade se dá 5.950 metros por segundo. Então, vamos colocar algumas questões com relação à dependência da velocidade do som. A direção do vento, quando é no ar. Então, se é uma onda de pressão, que as partículas, uma se chocam com a outra, que se chocam e assim se propaga, é claro que, dependendo da direção do vento, a velocidade altera. Se for no mesmo sentido da direção, a velocidade do som será mais rápida. Se for contrária à direção do vento, a velocidade será mais lenta. Uma outra dependência da velocidade do som é a umidade. Então, quanto maior a umidade do ar, mais rápido a velocidade. Então, a gente viu que o ar, quanto mais leve os elementos, mais rápido a velocidade. Por exemplo, o hidrogênio, a velocidade é mais rápido do que se for com hélio. O ar, ele tem uma velocidade que o ar é formado principalmente pelo gás nitrogênio, como eu falei, 78%. Então ele tem uma velocidade. O oxigênio, que é um pouco mais pesado, ainda é mais lento. Então, o ar com umidade, coloquei aqui para a gente mostrar. Aqui, temos a água. Aqui. Então, aqui a água. O gás nitrogênio, que é 78% da atmosfera. E o oxigênio, que é cerca de 21% da atmosfera. Então, o que acontece? A molécula de água, a água, temos aqui que é o oxigênio, que tem uma unidade de massa atômica de 16. Então, aqui ele tem uma unidade de massa atômica de 16 unidades. O hidrogênio, que tem uma unidade de massa atômica de 1 unidade. E aqui 1 unidade. Na água, então, vamos ter 18 unidades. O gás nitrogênio, o nitrogênio ele tem 14 unidades de massa atômica. Então, são 2, vai ser 28. E o oxigênio é 16 unidades. Como são 2, é 32 unidades. Ou seja, a água ela é mais leve do que o gás nitrogênio, do que o gás oxigênio. Logo, se a umidade é maior, a velocidade também vai ser maior. Por quê? Porque é mais leve. Então, quanto maior a umidade, maior vai ser a velocidade do som. Exatamente porque o ar vai estar com partículas mais leves. A temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de propagação do som. Então, quanto maior a temperatura, as moléculas elas se agitam mais, estão em maior energia cinética. Logo, a energia de propagação, a velocidade de propagação vai ser maior quanto maior a temperatura. A gente vê aqui pelo ar, o ar a 0 graus Celsius, a velocidade é de 331 metros por segundo. O ar a 20 graus Celsius é de 343 metros por segundo. Uma outra questão é, a velocidade do som depende da intensidade do som? Por exemplo, quanto mais forte o som, a velocidade vai ser maior? Não. Então, independente da intensidade, ele pode ser mais intenso ou menos intenso. A velocidade do som no meio não vai alterar. E a frequência? Se mudar a frequência do som, vai mudar a velocidade do som? Por exemplo,
no ar, uma pessoa que tem uma voz mais aguda, uma pessoa que tem uma voz mais grave, a velocidade, elas estão juntas no mesmo meio. A velocidade vai ser a mesma ou vai ser diferente? Então, a velocidade do som não depende da frequência. Então, se é uma frequência mais aguda ou uma frequência mais grave, a velocidade de propagação é a mesma. Tudo bem? Então, até a próxima.